Estamos hoje em mais um programa Atentos, hoje com a presença mais do que especial de Sérgio Eduardo da Costa Freire, advogado, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, ex-presidente da OAB, ex-conselheiro federal da OAB também. Sérgio, é uma satisfação enorme tê-lo conosco no nosso programa. Se quiser fazer alguma apresentação para os nossos ouvintes. Não, já de logo agradecer o convite e tentar contribuir de alguma forma para que a gente saia daqui, pelo menos, com alguns ensinamentos. Perfeito. O tema do nosso programa hoje, até pela presença ilustre que temos, é retrospectiva do Legislativo Potiguar e reeleição no âmbito do Legislativo. Então, Sérgio, a primeira pergunta que eu lhe faço no nosso programa Atentos, nessa edição especial, é sobre a importância do Poder Legislativo. A gente sabe que durante muito tempo a gente vem passando por um processo de descredibilização do Poder Legislativo a nível midiático, enfim, a nível de opinião pública. E muitas vezes esquecendo até mesmo das suas funções tão relevantes que são. E aí eu lhe faço essa pergunta: qual a importância do Legislativo para o nosso país? E aí a gente está discutindo a nível municipal, estadual e federal. Olha, primeiro o Legislativo, ele é tido como, vamos dizer assim, uma pluralidade da vontade da sociedade, né? Você tem hoje no nosso Legislativo Potiguar estadual, você tem representante do Oeste, você tem representante do Trairi, você tem representantes do litoral, você tem representante da capital, da grande capital, né? Do Apodi ali, que pega a região do Cabugi, enfim. Então você tem uma mistura de sentimentos da população que foram esses parlamentares eleitos, né? Então, para mim, isso aí já é o suficiente para dizer o tamanho da importância do Legislativo, porque ele exatamente representa a vontade de toda uma região. E nós estamos falando aqui de um estado pequeno, né? Como é o Rio Grande do Norte. E aí eu falo também territorialmente. É um estado pequeno. E mesmo assim você tem uma pluralidade de representações da sociedade. Já no âmbito mais, vamos dizer assim, prático da coisa, eu sou um pouco suspeito, porque eu sou fã do Legislativo. E aí realmente até o que eu posso falar, posso sair um pouco do contexto, né, do que realmente representa. Mas se engana quem acha, certo, que o Legislativo é a geni do Brasil. Se engana muito. Muito pelo contrário, o que eu vejo de trabalho dentro do Legislativo Potiguar, e não só a nível de Assembleia Legislativa, mas nas próprias câmaras, há uma busca incansável de se melhorar, há uma busca incansável de se aprimorizar, né, as leis, as normas, para que a gente possa ter uma vida mais, principalmente igualitária entre todos, e lógico, atendendo os anseios não só do próprio povo, mas também dos poderes, do poder executivo, do poder judiciário e de outros órgãos que por lá passam, que detêm orçamento próprio, que precisam de legislações próprias para que possam funcionar. E eu tenho aqui hoje, nós temos hoje aqui no Legislativo Potiguar uma demonstração impressionante de ações, né? Os nossos parlamentares, eles incansavelmente têm trabalhado. Ontem foi uma prova disso. Foram votados mais de 40 processos em um dia, né? É muito, principalmente processos que atendiam a determinada classe de servidores, né? Então isso é fundamental. Na mesma hora que o Legislativo foi chamado, mesmo com curto prazo de tempo, uma vez que o recesso já está chegando, eles atendem de imediato exatamente para poder atender a essa categoria de servidores que tão sofrida vem nesses últimos tempos. E se a gente começar aí por uma retrospectiva do que aconteceu, nós já abrimos o ano com a reforma da Previdência, né? Ela foi votada no final do ano passado, também posso dizer que numa batalha. Eu presenciei, foi uma PEC, estávamos em plena pandemia, né? O Legislativo Potiguar funcionando de forma híbrida, ou seja, presencial e por videoconferência.
desenvolvemos, através da gestão da Assembleia Legislativa, um sistema que hoje é usado por boa parte do Brasil, né? E o nosso Legislativo conseguiu deliberar várias ações, dentre elas a questão da Previdência. E, seguindo tudo isso, várias normas foram implementadas dentro do Estado, normas desde as mais complexas, né, as mais, vamos dizer assim, simples, né? Tivemos várias regulamentações de segmentos, você pode dizer aí, o segmento daquele off-road, né? Tivemos uma legislação própria, feita exatamente para atender uma situação onde já havia um conflito entre Estado e os praticantes, e procuraram o Legislativo, e ali foi resolvido de consenso, né, com o Estado de um lado, os off-road do outro e os deputados do outro, né. Tivemos também algumas ações voltadas para os municípios, quando se discute aquela questão daquela legislação de aplicação de multas do TRE. Sabemos que é muito questionado, já tem ADI, enfim, mas são demonstrações de que o Legislativo busca, pelo menos, atender as solicitações em todos os âmbitos da sociedade, não só da parte daqueles mais necessitados, mas também dos administradores e daqueles que usufruem de determinada categoria, de determinado segmento. Então, para mim, a importância do Legislativo, ela é de uma significância enorme, né? Você também, ao mesmo tempo que faz leis, você investiga determinadas situações, você também pode muito bem fazer atendimentos, lógico, sem concorrer com o executivo, à sociedade, né, que é o nosso caso. A gente tem um programa chamado Assembleia e Você, que vai até o interior, e outras demandas mais, como a escola. A gente tem uma escola que atende aos servidores, mas atende muito mais a população. Então o Legislativo, ele não se resume só no deputado em si. Ele tem toda uma estrutura, né? E essa estrutura funcionando como hoje funciona a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, eu só posso dizer que é de uma importância significativa para a população do Rio Grande do Norte. Doutor Sérgio, um ponto que o senhor colocou, a lei complementar estadual, que altera algumas disposições referentes ao Tribunal de Contas do Estado, nós temos inclusive um programa Atentos falando sobre isso. Eu vou pedir aí para Mário Vitor, nos cuidados técnicos, fazer remissão a esse programa, que a gente faz um breve resumo das alterações que são muito significativas. Inclusive, sabemos da polêmica que ocorreu à época, mas o que podemos ver daquela legislação é que ela se tornou mais técnica, inclusive do ponto de vista jurídico, né? E aí o senhor se antecipou, inclusive, a alguns pontos que o senhor ia falando e eu pensava numa pergunta, o senhor já antecipava. Um ponto que eu percebi, 40 projetos de lei. Hoje nós estamos gravando dia 17 de dezembro, então ontem foi dia 16 de dezembro, às vésperas de fato do recesso. Esse programa deve ir ao ar no dia 22, provavelmente. Às vésperas do recesso, então, 40 projetos de lei. Aí pode parecer que 40 projetos de lei, o que é que tem nesses projetos? Não é um projeto simples de dizer, não, é um projeto de um artigo, uma lauda. Não, são projetos que a gente sabe que são complexos. E eu acho que isso torna ainda mais relevante. Às vezes a pessoa pode achar 40 projetos feitos de qualquer forma. Não, muitos deles, inclusive, com deliberações nas comissões, discussão entre os deputados, que um ponto que o senhor colocou da representatividade a nível regional, né, no nosso estado, e nós também temos na Assembleia Legislativa, antes que seja do meu conhecimento, o senhor conhece até bem melhor do que eu, também uma representatividade do ponto de vista político, partidário e ideológico. Sim. Como o senhor vê isso funcionando dentro de uma casa legislativa? Porque a gente sabe que uma coisa é a ideologia, a política, a questão partidária e as perspectivas que cada deputado vai ter em relação às bandeiras que ele defende. Mas enquanto conjunto, né, enquanto um sistema orgânico que funciona, que deve funcionar de maneira coletiva, como o senhor vê essa representatividade e ao mesmo tempo esse diálogo entre os deputados hoje na Assembleia Legislativa do Estado? Olha, todo colegiado tem seu desgaste. Isso aí é inevitável, né? Uma sociedade, um casamento tem seu desgaste, que dirá um colegiado com 24 pensamentos e com 24, entre esses 24, várias ideologias, vários segmentos, né, várias representatividades. Tem sim seu desgaste. Mas, assim, pelo menos o nosso Legislativo Potiguar, a nível de Assembleia Legislativa, há sim os desgastes, mas há também um consenso, principalmente quando o projeto vem para beneficiar, né? Seja ele qual for, ele vem para beneficiar
lógico que há um consenso entre os deputados. E quanto ao trabalho, olha, a gente está falando hoje no dia 17, gravando no dia 17, e ontem foi 16, esses deputados, eles começaram a trabalhar ontem de 8h30 da manhã. Ontem, né? Nos dias anteriores, eles também tiveram esse mesmo vamos dizer assim, essa mesma extensão de trabalho, com visitação de sindicatos, de servidores, certo? Dos correligionários deles, né, em si, porque ontem toda vez que se encerra o ano, o governo tenta fazer com que aqueles projetos mais ousados, aqueles projetos que mais representativos, eles caminhem, né? E aí vem dispensa, aí vem reuniões extraordinárias de comissão, vem diligências de processo. Há desgaste? Há desgaste físico, há desgaste de relacionamento, mas o que eu vejo mesmo é que na hora realmente do melhor para o Rio Grande do Norte, há sim, vamos dizer assim, um abraçar. E aí eu falo pelos deputados estaduais, né? Há um abraçar pela causa, há um abraçar em busca do melhor para o Rio Grande do Norte. Nós temos pessoas que disputam a mesma região lá. Nós temos deputados que disputam a mesma região lá. E nem por isso, neste momento, eu não vou votar porque fulano vai votar. Não, de forma alguma. Há um consenso, há uma busca sempre de um objetivo maior, que é a sociedade, que é o segmento, né? E quanto à ideologia, faz parte. A democracia é isso. A democracia é isso, né? Hoje quem é governo leva mais pancada, porque sempre apontar as críticas é fácil, né? E quem não leva menos. Daqui a pouco a tapioca vira no próximo, né? Se o sistema ideológico mudar, aí vem um outro, né? O outro que estava acusando passa agora a se defender, e aí vai. Mas é a democracia. Isso é bom porque enriquece o debate, né? Enriquece muito o debate e faz com que haja um crescimento, principalmente no eleitorado. Porque o eleitorado passa a entender que o legislativo ele não pode ser um lugar de radicalismo, de forma alguma, né? Ele tem que ser um lugar de consenso para o que for melhor para o povo, para o que for melhor para o sistema, né? Quando o senhor falou sobre a questão da tapioca vira, quem quer ser vitrine tem que saber ser vidraça, né? Então as pedras serão arremessadas. E o senhor falou muito bem também sobre como a Assembleia contribui para além da função normativa, né? Porque, de fato, a principal função da Assembleia Legislativa, assim como das câmaras, enfim, do Congresso Nacional também, é criar normas. Mas vai muito além disso. E esse ir muito além disso, eu acho que talvez seja algo que passa à margem da população, em geral, muitas das vezes. Porque o requerimento parlamentar, por exemplo, que pede informação ao Executivo, ou, como o senhor falou, né, a assistência jurídica, de certa forma, as emendas que os parlamentares destinam a determinados municípios, que são muitas vezes os únicos recursos que esses municípios têm para fazer uma aquisição de maior vulto pela questão econômico-financeira. Temos a questão também da Assembleia Legislativa, por meio da sua escola, que faz um trabalho não só com o legislativo estadual, mas também a nível municipal dentro da nossa circunscrição. Então, essa função de como a Assembleia contribui ou pode contribuir, como isso funciona dentro daquele sistema de harmonia entre os poderes, né? O senhor colocou muito bem. Tem o Executivo, tem o Judiciário, tem o Legislativo e tem o povo, que é o ponto fulcral disso tudo, né? O ponto fim disso tudo. Como o senhor vê esse diálogo hoje aqui no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, entre Executivo, Legislativo, Judiciário? Não só hoje também, se o senhor quiser voltar um pouco mais no tempo, eu sei que o senhor tem um tempo de Assembleia Legislativa. Como o senhor vê isso funcionando aqui no nosso Estado? Eu continuo dizendo, né? Há um entendimento. Né? Lógico que hoje, diante do radicalismo que as pessoas praticam, isso independente de ser de direita, de ser de esquerda, isso deixa um pouco o ambiente mais nervoso, vamos dizer assim. Mas há sempre uma comunicação. Eu, pelo menos, tenho uma facilidade grande em me comunicar com o Tribunal de Contas, em me comunicar com o Judiciário, com o próprio Executivo. Lógico que eu não vou à governadora, né? Eu vou aos meios jurídicos. E lá sempre somos bem recebidos, buscamos soluções, né? São soluções, às vezes, que passam pela própria Assembleia,
né? Enfim, e quando se trata realmente de poderes, eu também entendo, é como eu digo, eu não sou deputado, eu não acompanho, eu acompanho o presidente, mas na assessoria jurídica, né? E não na assessoria do dia a dia dele. Mas todas as vezes eu já resisti por diversas vezes, já participei de algumas reuniões onde há uma harmonia, há um consenso, onde se busca, lógico que o entendimento, às vezes, o judiciário tem que ceder, ou o executivo tem que ceder, ou, vamos dizer assim, o Tribunal de Contas tem que ceder, o Ministério Público tem que ceder, mas nunca presenciei, vamos dizer assim, uma desavença por conta disso. Às vezes um desgosto, porque eu queria mais, mas não consegui, às vezes, né, esse encontro de contas, vamos dizer assim. Mas o relacionamento é o melhor possível. E quantas ações, até hoje nós não tivemos reclamações, né? Nós temos um PROCON estadual, legislativo estadual, que funciona bem, temos um carro que se desloca, nós temos alguns atendimentos na assistência judiciária que também funciona, temos a escola, enfim, temos várias ações sociais que realmente atendem. Não podemos ir muito longe, porque não é o papel, né, do legislativo, não podemos ir muito longe. E temos, inclusive, você conhece, um encontro que anualmente a Procuradoria, através da minha pessoa, promove, buscando exatamente a integração entre os advogados, né, que frequentam e que praticam e que advogam para os legislativos municipais. Então, isso tudo são ações coletivas, são ações para a sociedade, porque quando a gente vai para um debate desse, a gente com certeza traz aprendizado e traz crescimento. Perfeito, Sérgio, excelente. E, de fato, participei já de alguns encontros, né, de procuradores, e a gente vê o quanto o debate é rico, né, o debate que realmente traz discussões fulcrais, discussões essenciais para a construção, de fato, desse processo legislativo. Nessa retrospectiva do RN, eu vou tentar ir um pouco antes, né? A gente falou da lei complementar estadual que altera disposições do Tribunal de Contas, o senhor falou do projeto dos servidores, do off-road, da reforma da Previdência, mas há não muito tempo atrás também, o senhor já procurador-geral da Assembleia, a Assembleia fez uma alteração significativa na própria Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. E como o senhor visualiza esse processo? Eu vejo só o produto pronto, né? A Constituição Estadual reformulada, e a gente vê que de fato foi um trabalho grande, um trabalho dispendioso do ponto de vista intelectual, inclusive. Como o senhor viu esse processo de revisão constitucional aqui no nosso estado? Eu sou muito inquieto, né? Eu, mesmo com essa tranquilidade assim aparente, eu sou muito inquieto, né? E eu tinha um desejo desde o início. Eu tinha visto a última atualização, que tinha sido 2014, e aquilo me incomodava porque algumas pessoas me procuravam e diziam, não, a emenda tal não está, o STF já tirou isso aí, continua. Enfim, então a gente começou a fazer esse projeto, realmente foi um trabalho longo, né? Não concluímos a tempo. Isso é verdade, porque a intenção era os 30 anos da Constituição, né, em 2019, e quando terminamos de concluir, chegou exatamente a reforma da Previdência. E para já não fazer um exemplar, vamos dizer assim, caduco, né, eu digo, não, vamos esperar a reforma da Previdência, e essa entrou com a pandemia e foi um Deus nos acuda, né, realmente demorou muito tempo, e a gente já vai, agora no início do próximo ano, começar uma nova atualização, né? Porque já tivemos algumas mudanças pequenas, mas significativas, né? E vamos fazer. A mesma coisa foi com o regimento interno, né? Nós tínhamos o nosso regimento é de 90, era de 90. E às vezes a gente batia a cabeça, porque a evolução, né? A gente tinha algumas coisas feitas ainda no papel, quando hoje não tem mais cabimento, a gente praticamente não usa papel, né? E aí eu também reuni a mesma turma, foi uma comissão excelente, né? Nós temos um quadro de efetivos, um quadro novo de concursados e alguns comissionados que prestam assessoria à Procuradoria de excelência. E o melhor é a empolgação, né? É a turma jovem, empolgada, e a gente foi e fizemos a reforma do regimento interno, conseguimos a publicação com
quase 2, 3 meses vimos que já tinha que modificar outras coisas e agora já vimos que temos que modificar, fazer uma segunda modificação em cima do que a gente modificou. Né? Mas essa é a dinâmica. Isso. A coisa vai acontecendo. O que eu acho que a gente não pode ficar é naquele marasmo como ficamos por praticamente 30 anos no regimento interno, sem nenhuma reforma, sem nenhuma adequação. As dificuldades vão surgindo, vamos adequando. De qual é a melhor forma do legislativo funcionar em cima dessas dificuldades. E aí a gente foi enxergando e cada vez mais a gente está tentando aprimorar. Já vem reforma aí, com certeza. Né? Eu pretendo fazer essa reforma antes do concurso, né, que teremos. E também teremos agora no início do ano o lançamento que a gente faz já, a 3ª edição da nossa cartilha eleitoral, né? Onde a gente busca dar vamos dizer assim, um ensinamento para que os crimes, né, existentes durante o período eleitoral, as irregularidades existentes durante o período eleitoral, elas não aconteçam a partir do momento que algum candidato, algum assessor, possa realmente ter acesso a um documento bem redigido, né, onde aponte até onde o candidato pode ir, até onde sua assessoria pode ir. Né? Então essa cartilha a gente já começou a trabalhar, vamos trazer a novidade da Lei de Proteção dos Dados, né, dentro da eleição que se aproxima. É uma coisa muito interessante mesmo. A gente já vai trazer essa novidade dentro dessa cartilha e eu espero que no final de fevereiro ela já esteja rodando para que a gente possa fazer a divulgação e fazer a distribuição. Doutor Sérgio, aos nossos ouvintes, chamar de cartilha já é uma demonstração de grande humildade sua, porque a 2ª edição a que eu tive acesso há não muito tempo atrás, no ano 2020, né, a gente teve acesso a ela e é uma obra, é um livro de extrema qualidade. Obrigado. Inclusive muitos clientes nossos da área eleitoral faziam remissão à obra da Assembleia como ponto de vamos dizer assim, de convergência. Tem fulano fala isso, ciclano fala aquilo. O que tem lá na cartilha, né, da Assembleia, e isso foi um ponto muito importante. Eu fiquei muito feliz porque teve uma decisão tomada pela Procuradora Federal, onde ela citou a cartilha. Né? Aí, isso é um reconhecimento, isso é muito bom para quem está à frente. Né? E, novamente, eu digo, é uma equipe, não é o procurador, é uma equipe. Essa equipe toda contribui. Né? Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi numa decisão dela uma citação da cartilha da Assembleia. A ideia, você está falando, a ideia é realmente que a gente transforme isso em livro, né? Mas, por enquanto, vamos chamá-la de cartilha. Então, Sérgio, perfeito, muito boa essa discussão. E aí eu vou tentar ver se faz sentido para o senhor essa colocação que eu me pus a pensar enquanto conversávamos. Não tá no roteiro, não. O que acontece? O senhor falou de toda a estrutura que o Legislativo Potiguar hoje consegue fornecer para a sociedade como um todo, sociedade em geral. E a gente sabe que as câmaras municipais também têm um trabalho muito importante nisso tudo, fazendo remissão, por exemplo, às câmaras de Natal, de Parnamirim, que são grandes câmaras do nosso estado, também possuem já um trabalho feito para a sociedade através da sua competência constitucional. Mas a gente tem uma situação um pouco diferente, por exemplo, nos municípios de pequeno porte, né, que vão ter ali 9 vereadores, às vezes uma estrutura mais enxuta. E o que acontece? A Assembleia tem uma competência residual em alguns pontos, né, em matéria legislativa. E muitas das vezes eu vislumbro, pelo menos, que há um certo protagonismo da Assembleia em criação de normas nesse sentido, justamente para subsidiar esses municípios de menor porte. Muitas vezes a matéria tal, o município de Natal, de Parnamirim, de Mossoró já vão ter sua legislação própria e a da Assembleia, a do Estado, nem iria se aplicar a eles. Mas os municípios de pequeno porte talvez não tivessem a condição de criar essas normas com a complexidade, a discussão que ela exige, não desmerecendo de forma alguma o vereador, mas pelo excesso de atribuições que ele acaba concentrando. Conversando recentemente com um vereador de um município de menor porte, ele disse que ele fazia parte de 3 comissões das 3 que tinham na Casa Legislativa. Então, de fato, ele não teria condição, por exemplo, de parar para fazer uma discussão mais ampla sobre algum projeto que realmente fosse de tamanha relevância. Então, acaba que muitas vezes se utiliza, né, a norma estadual como ponto de referência. O senhor vê isso também, o Legislativo Potiguar talvez nesse protagonismo pensando nisso, ou isso é algo que acaba sendo secundário, não é essa a ideia, mas acaba acontecendo? O que o senhor acha sobre isso?
O próprio encontro, né, que é feito anualmente na busca de haver uma congregação maior entre as assessorias dos legislativos potiguar, realmente já é o seu entendimento. A gente já busca essa ligação para nos colocar à disposição dos municípios que realmente têm, que sofrem, né, com essa dificuldade. E essa dificuldade ela é tão extensa, que graças a Deus houve a modificação da legislação e o próprio STF já tinha ido no caminho da possibilidade de uma contratação de uma assessoria de contabilidade e de advocacia, né? Não, como você disse, não desmerecendo aquele advogado que está lá no interior, que sofre, que rala, porque eu conheço, que eu passei pelo OAB, olha, se tem advocacia que rala, é a do interior. Essa rala, mas rala muito, não é pouco não. Então, sem desmerecê-la, certo? Mas muitos municípios pegam emprestado determinada pessoa que é ligada a fulana, ciclana, e que não tem essa capacidade de assessoria, né? Então isso acontece demais, não só na prefeitura, como também no próprio município. E a partir do momento em que foi dada essa condição de uma contratação, né, eu acho que a tendência agora é melhorar. Porque você vai contratar uma assessoria realmente eficaz. Porque se você não contratar, a incompetência é sua, né? Não só uma assessoria jurídica, como também uma contabilidade, que a gente sabe a importância de um contador dentro do município e dentro de uma Câmara Municipal, né? Então eu vejo ainda com preocupação, porque isso impede o desenvolvimento do município, né? Mas já com a luz no fim do túnel. Acho que se os administradores atentarem da possibilidade deles terem bons assessores, né, eu tenho certeza que essa realidade ela vai diminuir e ela vai se tornar cada vez mais próspera. Perfeito, Sérgio. Inclusive, essa assessoria jurídica que pode ser contratada para dar um suporte a uma Câmara, por exemplo, ela vem muito mais para agregar aquele advogado que já está lá, né? Sim, sem prejuízo, E é bom porque às vezes o próprio advogado que está lá, que é chamado pela questão eleitoral, isso é muito comum e aqui eu não condeno, tá? Não estou condenando. Se ele tiver humildade, ele vai querer aprender. Exato. Ele vai querer aprender, né? Eu comecei na minha vida assim, querendo aprender. Então eu já também prestava atenção aos feras que eu lidava no dia a dia para poder exatamente copiar o melhor e poder realmente crescer na vida, né? Então eu acho que só tem a ganhar. Tem a ganhar a Câmara Municipal e tem a ganhar também a própria assessoria jurídica da Câmara. Perfeito, Sérgio. E aí, já que estamos num programa no finalzinho de 2021, o tema que dentro do Legislativo ganhou o cenário nacional e também estadual, não foi diferente aqui no Rio Grande do Norte, foram as chamadas CPIs, né, Comissões Parlamentares de Inquérito. Em alguns municípios chamam de SEI, né, Comissão Especial de Investigação, mas o cerne é o mesmo, né? Muitos municípios também têm hoje CPIs ou SEIs instaladas, e muitas delas tratando da Covid. Aqui no estado a gente tem inclusive outras CPI também em funcionamento. Da Arena das Dunas, né? Então, a nível federal também temos outras em funcionamento. Mas a da Covid ganhou mais destaque até pela questão da repercussão que teve a pandemia, que tem a pandemia ainda hoje, né? A gente está vivendo ainda no momento pandêmico, quase 2 anos já de pandemia, então é natural que essa repercussão acontecesse. E como é que o senhor vislumbra esse trabalho da CPI, né? Não estou falando de uma CPI específica, mas do Legislativo atuando como essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Qual é a sua visão sobre esse tema? Vai dentro do início, né? Que eu sou fã do Legislativo, né? Porque para mim isso é um show de democracia. Você permitir que uma minoria possa se debruçar em determinadas situações. Vale salientar que as situações elas são indícios, né? Não há condenação, são indícios, né? Por isso que quando ela se conclui, ela resolve indiciar, né? É por conta disso. Quando ela indicia, ela remete. Mas eu sou fã do Legislativo por conta disso, por conta desse show de democracia que é dado. Isso nada mais é do que a prova de que a minoria teve vez, teve participação. Olha, a nível de procuradoria, a gente atuou muito mais como um órgão consultivo. Então, não me aprofundei em nenhuma das CPIs que estão ocorrendo ainda
né? Embora ontem tenha tido a votação do relatório final da CPI da Covid, o encaminhamento ainda não foi dado. Então, se o encaminhamento não foi dado, ela ainda está aberta. Né? Então, o que eu vi? Ontem o deputado Kelps estava fazendo uma leitura final. Mobilizamos em torno de 80 servidores da casa. Né? Ele chegou a ouvir, se eu não estou enganado, 40 depoentes. Né? Enfim, foram 30 e poucas reuniões. O que mais? Bom, ele fez um relatório final, até de agradecimento a todos, mas paralelamente a isso ocorre o trabalho, né? Sim. Isso é só aí reuniões sem previsão, as diligências, né? Sem previsão, ocorrem demais. Mas a CPI, eu acho que ela engrandece o Legislativo. Ela engrandece o Legislativo porque ela faz com que o Legislativo tenha uma função que é dele, que é da investigação, né? Aquela investigação não é do deputado fulano, não é do deputado cicrano, é do povo. Perfeito. É do povo. Mas a governadora, que é o caso, né? Ela teve uma votação, vamos dizer assim, 70%, que eu não sei qual foi a votação dela, não lembro, mas ela teve uma votação 70%. Expressiva, né? Mas tem 30 ali insatisfeitos. E quando se criou essa CPI, talvez esses 30%, ou 35%, ou 40% de insatisfeitos, né, tiveram a representatividade dentro da casa. E essa CPI foi instaurada. Agora a CPI ocorreu numa tranquilidade, né? Eu acho que os parlamentares demonstraram uma maturidade fantástica, né? Eles não entraram na questão de partido, né, de ideologia. Eles foram realmente muito cuidadosos. Não tivemos notícia de constrangimento de depoente, de testemunha, de acusado, enfim, pelo contrário, há um reconhecimento do bom trato, há um reconhecimento de que realmente ela foi bem conduzida. E a condução não é só o presidente, a condução são todos, né? Bastava um querer tumultuar, né? E isso não houve. E eu acho que o resultado foi significativo, lembrando que ela é um julgamento político e judiciário, né? Ao mesmo tempo que você obedece regras, tem a questão política também. Não vamos negar. Tivemos indiciamentos que podem ter sido políticos, né? Por que não? Já que a CPI tem essa função. Né? Mas a gente vai concluir o relatório, os relatórios vão ser encaminhados, lembrando que a CPI ela não pune, ela não tem essa condição de punição. O que eu posso resumir é que foi um senhor aprendizado. Realmente nós fizemos 7 pareceres desde a própria criação. A pressão é grande, mas desde a própria criação, a possibilidade do chamamento do governador, a possibilidade de chamamento de procurador, a participação do procurador do Estado acompanhando o servidor público, e outras mais consultas sempre respondidas numa rapidez, porque a CPI ela é curta, ela tem um período curto, né? E, enfim, eu acho que ontem ela foi coroada, né, com o seu resultado final. Não estou falando aqui nos indiciamentos, mas eu estou dizendo assim, no reconhecimento de que o trabalho foi bem feito, né? Espero, é o desejo de todos lá da Assembleia Legislativa, que não venham outras, porque é muito trabalho mesmo, certo? Espero que não venham outras, mas se vier a gente estará à disposição e com certeza faremos o possível para que a casa saia ganhando, porque quem ganha é a casa. Eu acho que a casa nessa CPI da Covid saiu fortalecida, né? E só tem realmente a crescer mais com o resultado que foi alcançado, ou seja, com o seu relatório final ontem lido e aprovado. Perfeito, Sérgio. Um ponto que eu particularmente acho muito relevante é quando o senhor fala que é um julgamento jurídico-político. E assim como é, por exemplo, um processo de impeachment, como a gente viu acontecer com o Fernando Collor de Mello, com Dilma Rousseff. E aí a gente via a discussão popular de que, mas eles estão julgando por política. Mas é claro,
Porque se fosse um julgamento meramente jurídico, não seria na Assembleia ou no Congresso Nacional. Isso. Ele teria que ser no âmbito judiciário. Exatamente. E, particularmente, eu acho que é legítimo que tenha esse viés político. Esse viés político ele não deve ser condenável. Não. Porque, às vezes, o pessoal acaba levando o lado político por politicagem ou por coisas que são menores. Não. A política é mais do que isso. Então, esse viés político ele faz parte do processo e é legítimo que o faça. Pelo menos essa é a minha visão. Essa é a democracia, né? A democracia tem dessas coisas, né? Se é frágil ou não, a minha opinião é a mesma sua. Eu acho que isso aí está correto, né? Houve o impeachment da presidente e muita gente dizia, mas não houve crime. Não é questão de crime, é questão de momento, é questão de atitudes, né? Ou você vai ter que deixar tudo se acabar, né? Realmente, então, naquele momento, o país necessitasse disso. Pelo menos na visão dos parlamentares, né? Dos parlamentares, na maioria dos parlamentares, né? E não se tiver a crime em si. Até porque o crime em si tem outros métodos até do afastamento, né? Agora mesmo o governador do Rio de Janeiro foi afastado e depois ocorreu o impeachment, né? E foi afastado por questões jurídicas, realmente. Aí o impeachment veio pela questão política, né? Ou seja, que ele estava totalmente fora da regra jurídica imposta pelas normas, né? E aí o impeachment veio dizer, olha, ele teve a chance, ele não tem mais condições políticas de continuar à frente. Juntando o jurídico com o político, vamos afastá-lo. Perfeito. Então, Sérgio, o tema a bola da vez, né, na mídia em relação ao legislativo são as CPIs. Isso aí é um fato e eu acho que o senhor foi genial na exposição com relação a isso. Mas tem um tema do ponto de vista jurídico, né, que é, para nós, talvez até o objeto de maior preocupação, né? A parte política, nós que assessoramos legislativos, vamos deixar para o parlamentar, que foi quem recebeu os votos para fazê-lo. É verdade. A gente tem que preocupar com a parte jurídica. E nessa parte jurídica a gente tem uma discussão muito forte no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Off-record, estávamos discutindo sobre o tema aqui, a partir das visões que nós podemos ter do que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o tema e qual é a celeuma para o nosso ouvinte que ainda não tenha compreendido. Existe uma discussão muito forte em relação à possibilidade do presidente de alguma casa legislativa se reeleger. Isso ganhou a mídia há um ano e pouco atrás, com a discussão de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre no âmbito do Congresso Nacional. E aí vem toda a discussão de como foi a construção do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca disso, como isso se aplica no âmbito estadual, no âmbito municipal, a partir de quando. E existe uma mudança de entendimento que é relevante demais nesse sentido. Além do que, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não é 100% clara. Inclusive, foi objeto de embargos de declaração por uma Assembleia Piauí? Maranhão. E foi objeto de um embargo de declaração, não sei se já foi julgado, creio que não. Não, ainda não. Ainda não. Então, Sérgio, nessa perspectiva, né, como o senhor vislumbra esse debate do ponto de vista jurídico da possibilidade ou não da reeleição na Casa Legislativa, né? A reeleição, para esclarecer melhor, é para a mesa diretora. Não é só o presidente, né? O presidente e quem compõe juntamente com ele a mesa. Para o formato de casa legislativa, para os nossos ouvintes, a mesa diretora é quem tem a maior autonomia. Não é uma figura do presidente quem delibera sobre tudo e sobre todas as questões. A mesa tem uma relevância, um papel significativo. Então, essa mesa diretora, né, que durante muito tempo podia se reeleger, há normas que não permitem isso no âmbito municipal, no âmbito estadual, mas a decisão do Supremo hoje, como ela impacta, vamos dizer assim. E aí podemos discutir aos 3 níveis, né? No âmbito do Congresso Nacional, aparentemente o Supremo já afirmou o entendimento dele, não pode reeleição. E aí no âmbito legislativo e municipal é onde a briga, vamos dizer assim, está acontecendo do ponto de vista jurídico. E como o senhor vislumbra esse debate? Só pegando um adendo, no âmbito federal, ele diz que cabe uma reeleição. Não cabe 2. Né? E, bom, isso começou exatamente com aquela pretensão de Rodrigo Maia de ir para um 3º mandato. Né? E aí houve o julgamento do Supremo dizendo que não, que ele podia 1 mais 1 pela questão da representatividade. O Legislativo precisaria rodar, vamos dizer assim. A alternância de poder. Alternância de poder, exatamente. Para poder atender a sociedade no todo. Né? Isso aí, o Partido Progressista, ele pegou, se aproveitou, são 15 assembleias hoje no Brasil com reeleição,
E ele entrou com várias ADIs, né? O ministro Alexandre Moraes deu 2 liminares, ou melhor, deu uma liminar, mandando refazer a eleição de Roraima. Quando ele deu essa liminar, que foi a primeira ação, choveram outras, né? E aí tivemos várias situações. A do Rio Grande do Norte, especificamente. Quando ele entrou, nós já tínhamos modificado o nosso regimento interno, proibindo a reeleição. Mas eles queriam muito mais. Eles queriam tirar o presidente Ezequiel, que já está no seu na sua terceira eleição, terceira reeleição, né? Bom, eu lhe confesso que foi um trabalho e tanto, né? Eu, em pleno pico agora desse ano, da Covid, eu acho que março, abril, tive que ir a Brasília umas 4 vezes e ia de coração apertado e voltava de coração mais apertado ainda, com medo, né? Mas juntamos essas assembleias todas e começamos a discutir teses e discutir possibilidades. O que aconteceu é que, graças a Deus, depois de conversar com boa parte dos ministros, a gente conseguiu fazer com que o entendimento fosse posto da forma que está, que daqui a pouco eu adianto. Anteriormente, o ministro Eros Graus, certo, tinha dito que essa questão não cabia assimetria, ou seja, não cabia a Constituição Federal interferir nas constituições estaduais quanto à eleição da mesa, nem tampouco as municipais. Que as municipais eu ainda acho que há um viés aí para ser discutido. Mas uma amplitude até maior, né? Maior, muito maior. Até porque é muito particular. Isso. Cada situação de cada município. Você advoga para município, você sabe que tem município que tem 9 vereadores e dos 9, um só tem condições de ser presidente. Não é questão nem de não querer, não é questão de alternância. Não, porque isso é realmente um só. E é muito triste quando a gente tem um poder legislativo com uma representação sem ser à altura, né, da sua envergadura, né? Então, assim, o que aconteceu? Com essa decisão do ministro Alexandre, ele se baseou em uma outra DI, onde Gilmar Mendes, né, falou exatamente sobre a questão da representatividade, né, da sociedade brasileira. Eu não me lembro, infelizmente, o caso, porque é pouca coisa na minha cabeça. Eu não me lembro especificamente o caso, mas disto aí abriu essa discussão de que haveria de ter obediência à Constituição Federal, às constituições estaduais e às casas legislativas estaduais, no sentido de que só fosse permitida uma reeleição. A decisão de Gilmar, que foi a que foi vencedora, ela entende que realmente só cabe 2 reeleições, né? A eleição e uma reeleição, melhor dizendo, a eleição e uma reeleição, e essa eleição e uma reeleição pode ser em mandados em legislaturas alternadas ou não, mas elas não podem passar de uma eleição e uma reeleição. Mas ele trouxe um ponto que é polêmico, e aí onde veio os embargos de declaração, é que ele diz que a regra, por ter sido mudada, né, uma vez que o entendimento do STF era um e hoje é outro, certo? Ela só pode ter valia, ou seja, ela só vai ter sua eficácia a partir do momento da sua publicação do acordo, que ocorreu agora em novembro. Então, há uma discussão. Uma reeleição a mais, quem já foi reeleito 2, 3, 4, 5, 10 vezes, tranquilo. Essa é garantida. Né? Pacificada. Né? Agora, a segunda reeleição, que é o motivo do desembarque da declaração, eu entendo que quando ele diz que zera o jogo e entra em vigor o entendimento do STF, eu entendo que ele está reabrindo, certo, a possibilidade de 2 eleições. Ou seja, aquele que já está no cargo, ele pode ser reeleito 1 e 2 vezes. É uma polêmica, mas isso é que é o bonito do direito, né? São as interpretações. É uma polêmica, tem esse embargo de declaração, que é exatamente para suprimir essa dúvida se eu posso ter, no caso do presidente Ezequiel, que já está na terceira eleição, ele pode ter mais uma, certeza. Mas ele pode ter mais 2,
aí os embargos de declaração é que vai nos orientar. A verdade é que foi uma vitória para o princípio que tinha sido apontado no caso da liminar dada pelo ministro Alexandre, né? Porque todos foram pegos de surpresa. Embora em Roraima houve uma particularidade, uma formalidade na reeleição, na forma como foi feita a reeleição, que eu condeno, né? Mas respeito, que eles sempre fizeram assim, então, mas tenha tido essa particularidade, né? O que foi bom de tudo isso é que a gente realmente agora vai ter vamos dizer assim, uma alternação no poder, né? E eu acho que isso vem, lógico, a engrandecer todo o legislativo. Perfeito, Sérgio. Vejamos, né, que discussão rica, porque do ponto de vista jurídico é uma discussão muito relevante. Sim, sim. Tem um impacto, obviamente, na política, tem um impacto, enfim, em termos de gestão das casas legislativas, mas juridicamente falando é um debate muito interessante, né? E o nosso caso até, ele é diferenciado, mas a regra vale para todos, né? Porque o nosso caso, quando eles questionaram, quando o Partido Progressista questionou o nosso regimento interno, ele já tinha sido revogado, já existia uma nova norma onde proibia a reeleição dentro da mesma legislatura. Neste caso agora a gente vai adequar, pronto, é dentro daquilo que a gente falou, né, que a gente vai sempre adequando o regimento interno. A gente vai adequar o regimento interno já é esse entendimento do STF. Né? Ele pode ter uma única reeleição independentemente da legislatura. Isso só mostra que o trabalho ele não pode parar, né? Ele fez uma reforma no regimento, vem uma decisão do Supremo que diz diferente do que ele dizia antes, então a gente tem que adequar. E aí é nesse sentido que eu trago. A gente mencionou algumas vezes ao longo do nosso programa, já aqui a guisa de conclusão, sobre o papel que tem o advogado público, né? O assessor jurídico dentro das casas legislativas. A gente mencionou tanto duas oportunidades, os encontros legislativos que a Assembleia, por meio da Procuradoria, organiza. A gente conversou da dificuldade das câmaras municipais de menor porte, e os assessores jurídicos e contratados também, por meio de elegibilidade de licitação, enfim, por meio do contrato adequado. A gente também discutiu um pouco sobre a preocupação que o jurídico vai ter, que é diferente da que o político vai ter, e também sobre os grandes debates jurídicos. Querendo ou não, quando a gente fala, por exemplo, nesses projetos de lei complexos, isso passa por uma análise jurídica muito forte. Quando a gente fala sobre uma CPI, tem muitos aspectos, como o senhor falou, é político, mas é jurídico porque tem regras que têm que ser cumpridas e têm que ser cumpridas à risca. E nós sabemos da atuação dos profissionais nesse sentido. E também a discussão sobre reeleição no Legislativo, que também é um debate jurídico muito forte, inclusive, independente, né, dessa decisão do Supremo, para sanear essa dúvida que ficou. Dúvida ou interpretações, porque na verdade, são mais interpretações do que dúvidas. Quem acha uma coisa não tem dúvida nenhuma, quem acha outra também não tem dúvida nenhuma. Ele tem certeza, né? É verdade. Falta só o Supremo dizer. E aí eu trago isso, né? O senhor conhece bem essa realidade por várias razões, o senhor, tanto enquanto durante muito tempo, né, já advogando em casa legislativa, e o senhor também, pela representatividade que tem junto a Ordem dos Advogados do Brasil, os advogados e advogadas do nosso estado, até a nível Brasil, falando no Conselho Federal, o senhor visualizou, imagino, ao longo desse tempo, muitos advogados e advogadas públicas militando, né, em todos os âmbitos, né? A gente também tem colegas que atuam a nível de Brasília e a gente também sabe que muitas dificuldades, elas são diferentes, mas há muitas dificuldades nessa atuação. E qual o papel, né, desse advogado, dessa advogada pública, independentemente do formato em que ele esteja lá para contribuir com o legislativo, né? Qual o papel dele? Como o senhor vê que deve ser essa atuação desse profissional? Me permita só antes de entrar nessa finalização, como você disse, se você conversando aí, a gente, principalmente no Legislativo aqui na Assembleia, a gente tem geralmente duas críticas que recai sobre a assessoria jurídica da casa. Uma é, às vezes, algumas legislações inconstitucionais que são feitas, né? Lembrando que a casa é política, né? E, lógico, antecede um parecer, antecede uma orientação, né? Mas, infelizmente, tem a questão política que se sobressai. Então, aí, às vezes, eu sou indagado, mas como é que passou determinada legislação? As pessoas não entendem, né, que ali é uma casa política. E, às vezes, a casa política, ela cede, né, nessa situação a determinadas normas
não serem tidas como constitucionais exatamente por conta disso, né? Por conta desse viés. A outra crítica que é muito dita é quanto à advocacia pública que você ganha muito, você, né? Mal sabem eles que ontem a gente saiu de 9 horas da noite, chegamos às 7 da manhã, saímos 9 horas da noite, né? Enfim, terça-feira está prometendo a mesma coisa, que é o orçamento, né? A votação do orçamento, né? A votação do orçamento. Enfim, mas quanto à advocacia pública em si, eu sou fã. Eu sou fã. Eu só lamento assim, a falta de compromisso de alguns com o povo. Eu vou dizer com o povo e tenho certeza que quem está me ouvindo vai entender. Geralmente, e aí eu posso dizer 90%, até porque toda a profissão tem a parte ruim, isso é lógico, mas geralmente a gente dá orientações para que o gestor ele tenha um procedimento, né? Ele possa realmente finalizar uma determinada ação, um determinado processo, de forma para que ele corra o risco mínimo, porque é o risco que a gente sempre corre, isso aí não tem como, né? Mas o risco mínimo, né, de sofrer um processo, seja ele de improbidade, seja ele de inelegibilidade, seja ele qual for, né? Mas muitas vezes a gente sente que falta a contrapartida, né, do administrador público. Muitas vezes a gente é atropelado no caminho. Então, assim, a advocacia pública, se ela fosse realmente entendida, a gente teria outro Brasil. Não tenho dúvida. A gente teria outro Brasil com certeza. Certo? Porque é impressionante. E eu comparo o advogado público ao eleitoral também. Porque quando você dá aquela assistência eleitoral dentro de uma eleição, é porque aquele rapaz ali ou aquela senhora vai ser um agente público. Isso. Logo, logo. Né? Então você está dizendo a ele, não faça assim, não faça assado, não faça... mas não tem jeito. Ele vai, faz, e isso, lógico, termina com a quantidade enorme de demandas que a gente tem dentro do judiciário através dos órgãos, né, da administração pública. Mas a importância é significativa demais. A Covid, o que o advogado público trabalhou na Covid não foi brincadeira. Ainda está trabalhando, né? Verdade. Ainda está trabalhando, porque tivemos muitas interpretações equivocadas, ninguém conhecia, né? Hoje a gente já tem pelo menos uma ideia, a gente já tem uma vacina que tem essa discussão boba aí, se presta, se não presta, mas isso aí é outra história. Pelo menos diminuiu aquele desespero, aquele pavor que se tinha. Você imagine um advogado público dentro de uma administração pública, vamos comprar máscara, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, tem que ter um parecer urgente, vai. Isso foi a realidade que a gente viveu agora, né? E muitas vezes, hoje mais não, mas quando eu estive presidente, era impressionante como o advogado público era perseguido. Hoje, graças a Deus, ele posso dizer um jargão popular, ele engrossou o caldo, né? Ele se valorizou, né? Porque por muitas vezes o advogado público ele era culpado por uma determinada corrupção quando ele deu um parecer apenas pela viabilidade do edital. Eu fiz, quando eu estive presidente, eu fazia questão que toda audiência onde um parecer era discutido por um advogado público, às vezes contratado, mas não deixa de ser equiparado ao público, né? Ele era denunciado no processo por conta do parecer. E não foram poucas vezes, não, foram muitas. Eu, juntamente com o colega Humberto, lá de Mossoró, fizemos um trabalho incansável quanto a isso. Por quê? Porque a advocacia pública era mal interpretada. Hoje, não, hoje ela está mais valorizada, e se o gestor público der a importância que ela tem, eu tenho certeza que a gente melhora, mas melhora muito esse país. Doutor Sérgio, estou extremamente satisfeito com essa discussão. E aí a primeira crítica que o senhor disse que a Assembleia, né, a Procuradoria recebe por vezes, de que como é que passa um projeto inconstitucional? Eu tenho certeza que nesse projeto inconstitucional
tem um parecer do Procurador-Geral dizendo que, ao final, que ele é meramente recomendativo, né, que ele não faz juízo de oportunidade e conveniência, que, de fato, é essa a função do parecer. Você vai orientar, mas a decisão é do gestor, é do administrador. Geralmente, no caso da Assembleia Legislativa, é o assessor do deputado, né, que faz. Aí, quando há uma discussão, eles pedem a nota técnica. Aí, a nota técnica, às vezes, atrapalha. A instrução do processo. E a segunda crítica que o senhor mencionou que era feita é com relação aos valores, né? Ah, não, porque aparentemente, como existe aquela falsa interpretação que a gente tentou desconstruir um pouco aqui, de que o legislativo não trabalha, então naturalmente o advogado que também está lá também não trabalha, que se ninguém está trabalhando, e aí o senhor já mostra isso claramente, né, que não é bem assim que as coisas funcionam, é muito trabalho, especialmente quando se é responsável. E aí, o que me preocupa nesse tipo de discurso em relação à advocacia pública, né, como o senhor falou, de que ela precisa ser firme e esse caldo que engrossou, né, como o senhor colocou, o pescoço está mais largo também. Por quê? Porque muitas vezes isso afastava o bom advogado, a boa advogada da advocacia pública. Verdade. Eu digo isso porque o senhor tem um pouco mais de experiência do que eu, a gente chama jovem há mais tempo, né, do que eu, e o senhor sabe o quanto talvez o senhor tenha escutado falar coisas desse tipo, de que ganha muito dinheiro e não faz nada, advogado público, no legislativo ou no executivo, enfim, seja onde for. E eu já, um pouco mais jovem, mas ouvi isso também. E o pessoal dizendo, porque fulano ganha bem demais, também advoga para isso, para aquilo. Sem entender que, na verdade, o papel desse advogado público é justamente combater também no âmbito interno aquilo que aquela pessoa condena, critica, que é a corrupção, que são os escândalos que a gente está vendo. Como o senhor falou, no âmbito eleitoral também. Então, o advogado público ele tem esse papel e ele tem que ser valorizado. Não só do ponto de vista da própria categoria, mas socialmente, porque o papel dele é justamente o contrário desse que é dito. É justamente de dizer para o candidato à época, não faça assim, porque isso não pode, por causa disso. Tudo bem, ele não tem o poder de impedir que se faça, ele tem o papel de orientar, de responder da melhor forma possível. Em segundo momento, numa gestão, seja legislativa, seja executiva, ele vai estar lá dizendo o que pode e o que não pode ser feito, e como pode ser e como não pode ser feito. Infelizmente, às vezes, como o parecer é meramente recomendativo, né, às vezes não se acompanha esse entendimento. Só que essa repulsa, essa rejeição, essa imagem negativa, ela acaba afastando o bom advogado, a boa advogada vai dizer, para que eu vou enveredar por essa área para ouvir o pessoal que faz esse tipo de comentário quando não é verdade? Aí aquele que é, como você disse, todo coletivo ele vai ter o lado bom e o lado ruim. Aí tem aquele pequeno percentual de advogados e advogadas que não são tão republicanos, vamos dizer assim. Verdade. E aí esse vai, tô fazendo, estão falando e vamos seguir. Você vê a importância do trabalho da OAB Nacional na aprovação daquela lei, da questão da contratação. Sim. E também dentro do STF. Às vezes a advocacia ela é muito injusta com a OAB. Eu sei que precisa melhorar. Tudo precisa melhorar. No Brasil, as instituições, mais do que nunca, a gente está vivendo um momento que todas as instituições precisam melhorar. Todas. Mas foi através exatamente de um trabalho da Ordem dos Advogados no Brasil que a gente conseguiu, né, fazer com que fosse reconhecido que o talento de um advogado ele tem um certo, eu vou chamar privilégio, mas talvez a palavra não seja essa, um certo privilégio na contratação, né? E isso eu tenho certeza. A advocacia pública cresceu e vai crescer mais ainda a partir do momento que o gestor tiver a consciência de que ele precisa ter uma boa assessoria. E, doutor Sérgio, fantástico, eu concordo com o senhor, e trazendo para o ponto de vista da advocacia, né, e da OAB. Às vezes o senhor foi presidente, foi conselheiro federal, sabe, deve ter escutado até mais do que eu já escutei. O pessoal comentando, não, porque fazendo críticas à OAB, que são válidas, legítimas, toda crítica ela merece ser ouvida, mas muitas das vezes desmerecendo o trabalho que é feito por vários colegas que estão ali de maneira voluntária. E advogados públicos. E advogados públicos. Eu não entendo por que em eleições, né, se fala tanto, mas é advogado público, como se fosse assim. Um demérito. Um demérito. Eu fui presidente e advogado público, né? Então, assim, eu acho que a advocacia pública está crescendo realmente. E, lógico, agora a advocacia, sem ser a pública, precisa entender mais a importância. As instituições já estão entendendo. Não tenho dúvida. Se você, apesar de você ser muito jovem, mas se você voltar aí 10 anos atrás, havia uma discussão imensa sobre o exame de ordem. Imensa. Para acabar com o exame de ordem, Morreu essa discussão.
Por quê? Porque, na minha opinião, porque a advocacia pública ela está cada vez mais aprimorada, ela está cada vez mais, vamos dizer assim, com pessoas de capacidade, certo? E aí está se vendo que realmente precisa-se de um fio para isso, de um filtro, desculpe, para que isso também ocorra com a advocacia privada, né? E aqui não estou chamando os louros para mim não, viu? Sim. Porque graças a Deus eu tenho uma assessoria diferenciada, né? E se não fosse ela, realmente não existiria o nosso trabalho. Doutor Sérgio, eu estou muito entusiasmado com nossa conversa, gostei demais, tenho certeza que nosso público também está muito satisfeito, e aí já passo para as suas considerações finais, não sem mais uma vez agradecer ao senhor por estar aqui conosco nessa manhã. Não, eu que agradeço, eu peço desculpa à cara, mas porque ontem realmente o negócio foi bravo lá na Assembleia, saímos tarde da noite, né, e hoje de manhã já estava na labuta logo cedo, enfim. Mas estou à disposição, e muito obrigado pelo convite e também pelo bom bate-papo. A discussão foi muito rica e vamos ficando por aqui, não sem antes pedir para você curtir, deixar seu comentário também e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo programa Atentos.